atendendo o chamado, né, de uma reunião extraordinária da Frente Parlamentar da Saúde Mental. Agradecer muito. Essa iniciativa veio por meio da bancada de esquerda aqui da Câmara, numa reunião que tivemos antes de começar as sessões, novamente, retomarmos. A gente falou sobre esse projeto de lei que estava aqui na casa em regime de urgência urgentíssima e tiramos como encaminhamento que seria importante chamar, né, as lideranças da cidade, as pessoas envolvidas com essa pauta, para que a gente pudesse também se organizar assim, entre nós também, pensar a estratégia de como que a gente resiste, né? Quais são os pontos que a gente precisa trazer, alertar, né? Onde que a gente pode se somar. Aí, lembrando assim, essa reunião é mais informal, foi uma reunião extraordinária, então assim, não está sendo televisionada, mas está sendo gravado o áudio, porque se a gente precisar consultar, tirar uma dúvida, enfim, para uma ata, vai estar sendo. Então, a proposta de hoje é de ser uma reunião mais informal, para todo mundo ficar bem à vontade. A gente passa os microfones para quem quiser se expressar, pode estar sentado mesmo, né? E a gente até compartilhou algumas cópias da lei proposta pelo prefeito, né, para que quem ainda não teve acesso, ou quem quer lembrar, quer marcar algum artigo, para a gente fazer uma discussão com qualidade, bastante qualidade, para a gente tirar aqui possíveis encaminhamentos de ações de luta entre a bancada e toda a militância dessa pauta da saúde mental, né? E, então, agradecer a presença de todo mundo. O vereador Afrânio está a caminho, a assessora do vereador já está aqui, já tem o assessor da vereadora Carla Aires também, e ela deve estar a caminho, tá vindo? Não vai poder vir, mas é de toda a bancada, né? E aí eu estava com a lista de presença aqui. A gente sabe que também tem a assessoria do vereador Renato da Farmácia aqui presente. Agradecer também, é importante, né, que a base do governo também possa estar ouvindo, né, o contraponto. Isso nos ajuda também a argumentar lá embaixo no plenário. Também a gente tem representante da Prefeitura de Florianópolis, também do Conselho Regional de Psicologia. Agradecer a presença da Associação Alegremente. Enfim, aí cada um que for pegando o microfone para falar, por favor, daí também vai se apresentando, dizendo que onde que é importante, né? Se a gente esqueceu de falar, mas eu sei que tem várias pessoas chegando ainda. Então, seria isso, né? Daí, aqui apresentando do meu lado, tem a co-vereadora Janaína, que é da Mandata Bem Viver, que constrói comigo, compartilha esse mandato, e ela cuida dessa pauta da saúde. E aí, aqui do meu lado, a vereadora Tânia Ramos, né? Que constrói também essa pauta da saúde aqui na Câmara, está na Comissão de Saúde. Então, a gente se uniu para isso. E, assim, é importante até nos chamar a atenção aqui mesmo, conversando, né, com o pessoal, assim, que é importante a gente fazer um debate técnico, né, da lei, um debate político sobre a lei e um debate jurídico. Como que funciona essa técnica legislativa aqui na casa? Que história é essa de urgência urgentíssima? O que interfere? Aonde que vai? Quem é a comissão? Como é que vai fazer esse debate? E a gente, para isso, a gente conta muito com o apoio de uma assessoria aqui da casa, que é o Thiago Hermanes, que ele está debruçado está estudando faz tempo, já antes de começar a sessão, nos alertando. Ele é assessor da vereadora Tânia Ramos, que está na CCJ, então ele está alerta, assim, quando chega os projetos, ele já acende o sinal de alerta para todo mundo e já começa a estudar para poder nos munir, né, nos municiar de argumentos, enfim, fazer o contraponto. Então, convido essa pessoa incrível, estudiosa e muito, né, muito importante, dedicado, para que ele possa, eu acho que a gente pode começar, para que a gente possa ter esse entendimento primeiro nivelado entre todo mundo aqui, depois a gente abre e faz um debate mais político, enfim, o que sente. Mas acredito que é importante, certo, nosso querido, de chegar e falar a parte técnica, como que funciona a tramitação e quais são as questões jurídicas de inconstitucionalidade, tudo que tu já identificou, pode soltar o verbo. Obrigada. Então tá. Bom dia a todos. Bom, sobre a questão da urgência urgentíssima, né? Um projeto de lei, quando ele é protocolado aqui na casa, seja pelo vereador, seja pelo próprio prefeito, ele tem basicamente 3 ritos, né, 3 modos de tramitar o projeto aqui na casa. O rito comum, que não tem um prazo específico, então as comissões vão analisar com o tempo necessário que tiver, fazer as diligências que entender necessário, e vai ser aprovado quando tiver concluído todo esse trâmite. Então não tem uma pressa assim, específica, vai tramitar. Tem o rito da urgência, né, que é a requerimento do prefeito ou a requerimento de uma parte dos vereadores, e aí esse requerimento é aprovado em plenário, que ele abrevia esse processo.
Então ele dá um prazo de 45 dias para a Câmara de Vereadores apreciar esse projeto e votar, seja para aprovar ou seja para rejeitar. Então no projeto, no regime de urgência, basicamente é isso. Então na comissão, o projeto ele fica com apenas 7 dias para cada comissão analisar, então é um processo muito mais abreviado. Já no rito da urgência urgentíssima, ele já é, quando aprovado, colocado na sessão de imediato. Se as comissões não estiverem habilitadas, né, de regimento, para dar o parecer ali na hora, podem solicitar 3 dias para analisar. E esse é o caso que está acontecendo aqui. Então, o prefeito enviou, na primeira sessão foi aprovado o requerimento de urgência urgentíssima, foi colocado na pauta. E aí foi concedido 3 dias para as comissões analisar. Como tem essa questão do feriado, do carnaval, etc., essa aprovação desse projeto vai ficar só para a próxima quarta. Mas se não tivesse isso, eles muito bem poderiam aprovar ainda essa semana, né, porque as comissões têm apenas 3 dias e tramitam simultaneamente. Não é tá numa comissão, vai para outra. Então, todas analisam ao mesmo tempo e aí vai para a deliberação do plenário. Então, a única comissão que passou até agora foi a CCJ, onde a vereadora Tânia pediu vistas. Hoje tem também a comissão de trabalho, tem a comissão de saúde, também vai ser solicitado vistas. O vereador Afrânio, que acaba de chegar, ele está na comissão de trabalho e certamente vai pedir vistas também. E na próxima quarta-feira, que é quando retorna o trabalho legislativo após o feriado, as comissões todas ao mesmo tempo vão analisar ali durante a tarde e na sessão, às 4 horas, vai ser deliberado esse projeto de lei. Então, basicamente, é esse que vai ser a tramitação desse projeto. Então, a urgência urgentíssima abrevia o processo em basicamente 3 dias. Tá? Essa é a questão da urgência urgentíssima. Vocês querem mais alguma questão? Enfim, quiser falar mais alguma coisa do teu estudo, senão a gente parte para outro debate. Tranquilo. Tá. A questão do interesse do prefeito é a questão política mesmo, né? De querer aprovar o mais rápido possível sem debate. Isso é o que ele faz costumeiramente. Mas eu acho que um ponto, questão de inconstitucionalidade que eu observei, é a questão da competência do município para legislar. Né? Então, o município, a Constituição confere ao município 2, basicamente, motivos para legislar. Sobre interesse local, então ele pode criar leis sobre interesse local do município, ou ele pode criar uma lei para suplementar, ou seja, para complementar uma lei federal ou uma lei estadual. Então, veja, ele tem que ter um interesse local ou ele pode suplementar. No caso específico, o que eu identifiquei, certamente quem pegou o projeto de lei e quem conhece essas outras leis que menciona aí nesse projeto, sabe que esse projeto que foi apresentado, ele é muito vago, genérico e raso em vista do projeto das leis federais que já existem. Então, se não há um interesse local, não há em Florianópolis uma especificidade, uma particularidade que dê a capacidade do município não criar uma lei só para Florianópolis. Não, é um problema geral do Brasil e que exige uma normativa de comando para todos os estados, para todos os municípios. Imagina a aberração que seria cada município ter uma lei própria de como vai funcionar isso. Seria uma bagunça, né? Então, a Constituição veda isso. Então, exige uma normativa geral. E, sobre a questão da suplementação, não há espaço, né, pelo menos na minha visão, para o município suplementar. Porque a lei federal, por mais que inclusive a gente discorde em alguns pontos, até da questão da internação, né, como política pública, mas ela é muito mais detalhada do que deve acontecer nos processos de internação do que essa lei que está sendo proposta pelo prefeito. Então não há o motivo pelo qual o município vai criar uma lei só para isso, se tem uma lei federal que vale para todos os municípios e para todos os estados, e não, ela inclusive suprime algumas questões que já estão previstas a nível federal, como por exemplo a prioridade do tratamento ambulatorial. A lei municipal não fala sobre isso, ela fala só direto da internação. Então, são essas questões que eu observei que, de fato, a lei municipal ela restringe, inclusive,
a legislação federal que já existe, então ela é absolutamente constitucional. Primeiro, porque não tem interesse local para estar legislando sobre isso. Segundo, porque não há espaço para o município suplementar. E também tem um terceiro motivo, que a Constituição Federal, no seu artigo 24, ela diz que a competência para legislar sobre proteção à saúde é uma competência concorrente dos estados, da União e do Distrito Federal. Ela não dá essa competência para o município. Então, basicamente, são essas questões também que eu julgo como inconstitucional. Inclusive, tem estados que já julgaram leis semelhantes, leis municipais semelhantes, e declarou como inconstitucional, como é o caso lá de São Paulo, no município de Rio Claro, onde o Tribunal de São Paulo declarou a inconstitucionalidade de uma lei municipal muito semelhante ao que está colocado aqui no município, e se aprovar é o que provavelmente também possa ser que aconteça aqui, né? E um outro elemento que eu coloco também, que daí pode ser explorado durante o debate, é a DPF 976, uma ação de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental que foi protocolada pelo PSOL e por outros movimentos sobre os direitos das pessoas da população em situação de rua, né? E que tem uma decisão liminar do Alexandre de Moraes que foi confirmada, inclusive já formou maioria no STF, que entre outras medidas, que é o cumprimento da política nacional da população em situação de rua, que é a proibição da remoção forçada de pessoas em situação de rua das ruas, enfim. Tem essa decisão do STF com essa proibição. Então também é um elemento para estar avaliando aqui em referente a toda essa questão dessa legislação. Obrigada por abrir, né, com essa parte técnica, essa avaliação que o Thiago traz. Dá boas-vindas ao vereador Afrânio, que está aqui com a gente. Hoje é um debate mais assim informal, o pessoal vai estar falando no microfone, né, ali na mesa. Então, esse projeto de lei 19044, que algumas pessoas já têm a cópia aí, para além do que o Thiago chamou a atenção agora para a gente, né, que trata-se da internação humanizada, que eles falam que de humanizado não tem nada, né, na verdade é uma internação forçada, involuntária, que fala que é para as pessoas de transtorno mental, de situação de rua em transtornos mentais ou dependência química. E tem alguns aspectos que nos abordam, né, que nos chamam a atenção também, essa questão política, né, da urgência, urgentíssima, sendo que é a mesma gestão, né? O Topázio está aí seguindo uma gestão que começou lá em 2017. E aí chama a atenção que lá em 2017, inclusive com parceria, enfim, foi amplamente divulgado, teve um diagnóstico, por exemplo, do ICOM, o Instituto Comunitário da Grande Florianópolis, que trazia uma pesquisa sobre as pessoas em situação de rua, porque a gente precisa política pública baseada em diagnóstico também, em dados, né, para que a gente possa, enfim, se aprofundar e realmente ir na causa do problema e não tentar soluções paliativas. E lá já dizia que uma pergunta importante, que é assim, o que tu precisaria para sair da situação de rua? E quase 50% respondeu que precisava de um emprego. E 30% de moradia. Então, são políticas de geração de renda, emprego e moradia que são o X da questão, enfim, desde 2017, e agora eles querem remover de forma violenta as pessoas do centro da cidade para a higienização. E aí também chamou a atenção, a gente estudando, que ele cita ali, né, como o Thiago falou, algumas leis, né? Aí ele fala, em relação às leis federais que tratam sobre pessoas com transtornos mentais e dependentes químicos, e ignora o decreto de 2009 que institui a Política Nacional da População em Situação de Rua e seu comitê intersetorial. Também ignora que, no dia 16 de janeiro desse ano, foi sancionada pelo presidente Lula a Lei 14.821/2024, que cria a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a população em situação de rua, pensando no acesso ao trabalho, qualificação profissional e elevação da escolaridade. Então, e foi uma proposta apresentada pela bancada, né, pela Érica Hilton, deputada federal do PSOL, e que foi sancionada agora pelo Lula. E 10 dias depois, o prefeito apresenta essa lei aqui para o município. Então, ele ignora toda... Então, assim, nos chama atenção porque sinaliza uma ruptura, né, com toda a política de saúde, toda a política de atenção às pessoas, uma ruptura, como não atendendo a competência, querendo legislar sobre uma coisa que não é da competência da prefeitura. E também tem uma decisão de 2023, julgamento de recurso especial, que é 1.289.492, que fala que a internação involuntária é permitida somente em caso de risco iminente à vida ou à saúde do indivíduo, né? Devendo ser autorizada por médico e juiz.
tem esse aspecto também. E ainda aqui na lei aqui da reforma psiquiátrica também, que regula internações psiquiátricas, requer laudo médico e justificativo. Daí, com isso, a gente faz algumas perguntas pelos documentos que vocês estão na mão, né? Primeiro que é uma ruptura, não segue nenhuma legislação anterior, isso é um absurdo, né? É inaceitável. Então, resumindo, não há uma interlocução com as políticas públicas, né? Ele ignora. E ele também, não fala quem é o profissional, ele fala que é da rede, da saúde, assim, os servidores públicos, eles podem chegar e decidir mandar, não diz para onde vai, não diz como vai, qual é o protocolo, e aí, para atender a questão do médico, eles falam que lá no local onde a pessoa está internada, o médico autoriza. Então, assim, é totalmente manipulado e totalmente irregular, né? Tipo, não tem quem vai autorizar, como vai fazer o transporte, para onde que vai. Ainda prevê a internação no máximo por 90 dias. Fala que é a possibilidade de um benefício para as pessoas que saem, né? Um benefício para reinserção na sociedade, mas não fala os critérios, não fala poderá, então não tem nada amarrado, e que depois o município oferece um programa de trabalho e emprego. Então, assim, a pergunta fica, né? É urgência urgentíssima? Desde 2017 não fizeram uma construção de uma política de trabalho e emprego para essas pessoas. Agora, em 3 dias, nós vamos começar a internar pessoas e a política de trabalho e emprego vai ficar onde? Essas pessoas vão voltar para onde? Vão voltar para a rua. Eles vão tentar, claro, botar no ônibus e mandar para outro lugar, com certeza, porque também tem essa previsão, né? A gente vai encaminhar, vai tentar restabelecer o vínculo da pessoa. Então, essa ideia higienista mesmo. Vamos tirar daqui, vamos botar para fora. Mas, assim, ainda ontem, quando eu falei na tribuna, eu fiquei, nossa, imagina só a violência de uma cena dessa. A gente está aqui na frente de saúde mental, né? Há um tempo já, mais de um ano, né? Debruçado, com equipes de várias esferas e instituições para pensar num protocolo de atendimento das pessoas em crise. Aí, do nada, vamos pegar a pessoa e vamos arrancar. Então, assim, para terminar e para passar a palavra para os demais que estão aqui, para vocês também, é uma ação totalmente eleitoral, né? Totalmente eleitoreira, que visa a polarização, que é um ano eleitoral, e aquela coisa do Bolsonaro e a esquerda, né? Então, vamos atender, vamos resolver, atender o meu eleitorado, eu vou ser o cara e vou ser reeleito, assim, porque não existe outra... não é de verdade, né? Não querem resolver realmente essa questão. Então, com isso, eu passo a palavra para a vereadora Tânia, depois o vereador Afrânio, pode ser? Aí a Jana também, se quiser, e todo mundo aqui também contribui. Então, bom dia a todas, todos e todes. Mais uma vez aqui, junto com o nosso povo, para discutir. Podíamos estar discutindo tantas coisas boas, né? Tantos projetos bons, agora, né? Mas, infelizmente, a gente tem que se deparar com essas situações o tempo todo. Então, pessoal, dando continuidade à fala da Cíntia, o projeto federal de 11.343, o prefeito não cumpre nada do que essa lei determina, né? Que ela é muito mais específica, ela é muito mais ampla, ela é completa, né? E nessa lei, conversando com o Tiago, ela tem o PIA, é o Plano Individual de Atendimento, que é um tratamento específico. Ele cria um tratamento individual para cada indivíduo com a sua especialização. Esse plano, ele determina que os pacientes eles têm que ser tratados em unidade de saúde básica e hospitais gerais, né? Ele não determina, como a vereadora Cíntia colocou, que vai para, provavelmente, para o IPQ, né? IPQ. Vamos usar aqui o nosso... É isso. Exatamente. Para clínicas terapêuticas, onde eles querem colocar, enfim. Então, é como a vereadora Cíntia colocou ainda há pouco. Nós não temos informações específicas nenhuma de como isso vai tratar, né? A gente tem feito vários argumentos, tem usado todas as nossas formas, do conhecimento que a gente tem, do convívio que a gente tem. Da pouco eu estava conversando com o senhor ali, e disse, olha, se essa lei realmente for aprovada, nós vamos ter que ir para a rua ficar fiscalizando os capitão do mato. É isso que vai acontecer. Porque o que nós vamos ter na rua vai ser capitão do mato,
né? Caçando o nosso povo na rua para levar de volta para a senzala. É triste falar isso, mas é verdade. É assim que a gente se sente. Então nós temos que realmente ter um trabalho muito grande, tentar convencer os outros vereadores, que ainda há pouco coloquei também, não é fácil. Não é fácil, já vem pronto. Né? Está aqui a assessoria do vereador Renato Geske, que é o nosso líder do governo. Acho que trouxe isso em pauta, e que bom que ela está aqui para ela entender um pouquinho o porquê que a gente diverge dessa política que eles estão nos apresentando, né? Porque é uma política que não vai ajudar a nossa população de rua, não é humanizado, pelo contrário, não tem humanização nenhuma, porque se houvesse a humanização, esse trabalho já teria começado há muito tempo. O nosso povo não estava jogado da forma que está na passarela do samba, num ambiente insalubre, doentio, sem cuidados. Tem 45 idosos lá, acamados, que vão ficar durante esse carnaval, que ninguém me respondeu se eles vão sair de lá ou não. Então, se com esses estão restringindo já o restaurante popular, se com estes, que eles falam que tem atendimento, estão nessa situação, vocês imaginam o que vai acontecer com o nosso povo em situação de rua, que não tem para onde ir e não tem a quem socorrer. Tem uma situação delicada, sim, e que a bancada de esquerda, eu, a Frânio, Cintia e Carla, a gente está o tempo todo ali atento a isso, com as nossas assessorias, pedindo ajuda, porque é difícil. A gente se sente impotente, porque a gente sabe que vai passar. Eu faço parte da Comissão de Justiça, pedi vistas, está comigo, faço parte da saúde, vou para essa reunião hoje também da comissão com a vereadora Carla, nós vamos pedir vista também, o Afrânio vai pedir vista também, mas vamos ter que entregar tudo na quarta-feira. Quarta-feira de cinzas, coisa que a casa não abre, gente. A casa não funciona quarta-feira de cinza. Término do carnaval. E aí a gente tem que se fazer uma pergunta. O porquê desse urgentíssimo? Porque o povo está roubando na rua, porque é um bando de vagabundo, porque é um bando de cachaceiro, um bando de drogado, que eu não tenho mais liberdade de andar na rua. São esses argumentos cruéis que a gente escuta dentro desta casa. São esses argumentos. De vereador vir mostrar a abordagem feita na rua como se aquilo ali fosse um troféu. Como se aquilo ali fosse resolver o problema do nosso povo em situação de rua. Ou de qualquer outra pessoa. Sabe? Então a coisa é séria, é cruel. Então, gente, eu vou passar para a Fran, a gente vai continuar nosso debate aqui, depois eu até vou ler aqui quer falar em pé? Vai lá, não quer perder o costume, vamos embora. Mas depois eu volto a falar, que eu quero falar de uma lei que também aconteceu isso no Rio de Janeiro, mas depois eu volto a falar da posição que eu estou sem óculos, a Defensoria Pública da União e o Ministério Público também tiveram diante do Rio de Janeiro, mas eu quero ler para vocês na íntegra, para a gente entender o que dá, quais são os outros passos que nós vamos fazer. Obrigado. Bem, pessoal, bom dia. Eu fico muito contente de a gente estar mais uma vez aqui reunidos para discutir temas importantes. Essa frente parlamentar, professor, já construiu uma pauta de luta e avançou muito na cidade, né, Carlinha? Sinto falta aqui da Estela, né, nossa querida Estela, que verdade, sempre teve. Temporariamente se afasta das nossas atividades, mas vai voltar. Eu
quero ajudar nessa nossa conversa aqui. Primeiramente, o seguinte: nós não podemos aceitar a ideia de que esse tema não é um tema da vida e da pauta da nossa cidade. E, inclusive, eu fui para a tribuna e disse que não era caso de urgência urgentíssima, mas sim caso de importância importantíssima. Por quê? São coisas diferentes. Se a gente pegar aqui, como todo mundo me acompanha nessa imaginação, um hospital. Um hospital tem lá uma porta de entrada de emergências. Um atropelamento. Corre para a emergência. Mas tem um paciente com câncer. Ele vai ser atendido na emergência? Não. Tem um setor especializado de oncologia. Que tem que ser tratado num outro setor. O que eles estão fazendo aqui é pegar um paciente de oncologia e botar dentro da emergência. Percebe a diferença? Por isso que não é um tema de emergência, de urgência urgentíssima, mas sim de importância importantíssima. Gente, começou essa semana a situação das pessoas em situação de rua que precisam de tratamento humanizado. Foi semana passada que apareceu esse tema. O atual grupo político está no governo há 8 anos, para a turma do Jean. Há 8 anos. Tem um orçamento na mão, professor Walter, de 4 bilhões de reais. Tem uma secretaria exclusiva de assistência social. Tem equipe. Tem uma secretaria de saúde, Ingrid, inteira. Médicos, psiquiatras, psicólogos, centros de saúde, UPAs abandonados, sucateados, entregando para as organizações sociais. E agora, em caminho para a Câmara, é um factoide. É isso que nós temos que entender. É uma peça de campanha eleitoral. Um projeto de lei que está sendo apresentado como panaceia, solução. Nós temos a solução. Agora nós encontramos o caminho da solução. É a emergência urgentíssima aqui dentro da Câmara. Eu falei ontem para o Claudinei, que estava presidindo a nossa sessão. Claudinei, politicamente, se é esse o tema que vocês querem discutir isso politicamente, para a oposição não é ruim. Vocês vão aprovar isso em 3 dias. Daqui 1 mês, nós vamos olhar para a rua. A situação não mudou. Daqui a 2 meses, 3 meses, 6 meses, e nós vamos dizer que vocês novamente deram um atestado de incompetência. Vocês são os burros, que levantaram a pauta, bateram no peito que iam resolver e não vão resolver. Vereador, me diz, perguntei para ele, me dá um endereço em que vocês vão levar as pessoas que vocês dizem que vão internar involuntariamente. Me diz aonde vai ser. Perguntei para um outro vereador. Eu também perguntei. Também.
Eu disse, como é que vocês vão resolver esse problema? Não! Eu disse, olha, vocês estão falando em tratamento humanizado. Olha, isso vai chamar mais atenção de mais gente, inclusive. Vai chegar mais gente na cidade, porque a notícia que vai dar é, lá em Florianópolis nós vamos ser tratados humanizadamente. Vai chegar mais 1.000, 2.000, 3.000. Então eu quero... Aí ele disse, não, mas daí nós não vamos deixar entrar. Eu disse, como que você não vai deixar entrar? Como? Como que não vai deixar entrar, vereador? Como? Botar a portaria na ponte. Todo mundo sabe que é um problema social. A sociedade que nós vivemos, ela é produtora de desigualdades. É estrutural o tema. E nós não vamos tratar como se fosse uma febrezinha que dá uma dipirona e resolve. Tem que mexer nas estruturas. E não na superfície do problema. Tem gente em situação de rua precisando? Tem, gente. Essa pessoa que está precisando, ela é hoje resultado da falta de política adequada. Claro. Aí ontem uma vereadora foi e mostrou o rosto de uma senhora que levou uma lambada na rua. Só que a gente está cerceado, não tem tempo para falar e tal, 2 minutos. Aí eu pergunto para vocês aqui. Não foi o mês passado que a esposa do secretário Jeff Mello foi para as redes sociais e contou para e passo a primeira agressão, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, até que ela não aguentou mais, que apanhava, tapa na cara, puxava cabelo, chute, caía dentro de casa. A esposa de secretário de governo, de igreja. Precisa pegar um caso de uma agressão infeliz de uma pessoa na rua para culpar todo mundo que está em situação de rua como se fossem todos agressores, marginais e bandidos, drogados. Dentro do secretariado tem gente, por que ela não vai falar do secretário que o prefeito teve que demitir? Que batia na mulher dentro de casa? Percebe o que está acontecendo, gente? Vamos falar de um outro assunto sério. Agora mesmo eu recebi de um colega o caso, vocês sabem do que eu vou falar aqui, do famoso ônibus da Bahia, moradores do Morro do Horácio, Jana, moradores do Morro do Horácio, que alugam ônibus, são trabalhadores, e vão uma vez por ano para a Bahia visitar seus parentes. No retorno, sabe o que foi interpretado? A polícia interceptou o ônibus, que um prefeito do PT da Bahia estava pagando o ônibus para mandar morador em situação de rua para Florianópolis. Mandou todo mundo descer do ônibus. Sabe o que é isso, gente? É o preconceito. Gente que tem uma pele diferente dos branquinhos já é visto como um problema para a sociedade. Então, gente, o buraco é grande. E eles estão tratando isso de um jeitinho mequetrefe, sem vergonha, vagabundo de um jeitinho, sem qualidade necessária para tratar com profundidade, gente. Nós temos Conselho Federal de Psicologia, que
tem uma profunda discussão. Gente, se vocês acham que essa lei federal que está aí é uma lei que foi feita assim por deputados e seus assessores? Foi construída com participação de técnicos, foi construída a partir de experiências, trocas internacionais. É Florianópolis que tem esse problema, entre aspas, aqui? As cenas de São Paulo, ninguém está levando em consideração o que está acontecendo? Então tentaram, semana passada, criminalizar o Padre Júlio? Percebe onde está o problema, gente? O Padre Vilso esteve aqui e fez um gesto na tribuna. Ele disse assim, nós vamos pegar essas pessoas, o gesto físico da mão dele, olha só o que ele fez. Nós vamos pegar essas pessoas que estão em situação de rua e nós vamos empurrar ou nós vamos trazer? Percebe a coisa? Como é que a gente constrói isso? Naquele muquifo que virou o Centro Pop, insalubre, de abandonos. A Casa Rosa da General Bittencourt fechou. Nós vamos ter que fazer uma puta de uma festa, Carla. Na inauguração, Ingrid, da Ponta do Coral, que é resultado de uma resistência linda, bonita que vocês fizeram, gente. De um trabalho perseverante de fiscalização, de audiência, de Ministério Público. A casa foi abaixo. Arrancaram, ela foi destruída. Foi destruída. O CAPS da Ponta do Coral. Nós temos todo o relato fotográfico, do primeiro dia ao último. Mas teve resistência, luta social. É isso que eu digo que nós precisamos mostrar. Formas de como tratam. E forma como nós queremos que sejam tratadas. Esse é um contraste. A Ponta do Coral é um exemplo. Então, assim, tem elementos jurídicos, constitucionais? Tem. Mas eu estou tentando mostrar para vocês a temática que está por trás de tudo isso. Tem dois problemas políticos. A Tânia já trouxe, mas eu quero reforçar o seguinte. O primeiro deles é o seguinte. Minha leitura política. Um governo que está derretendo em corrupção. Um dia é na Floran, um dia é na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, aí cai a Beatriz, depois cai o Nelsinho, depois vem o problema das funerárias, certo? Com também polícia, GAECO. Como é que chama a operação? Mercadores da Morte, do GAECO. Tá certo? Depois vem o lixo, a máfia do lixo. Aí cai o secretário Fábio Braga, cai o secretário Ed Pereira, cogitado a ser candidato a vice-prefeito. Um governo derretendo em corrupção. O que eles trazem? Esse tema que é para também desviar a atenção, gente. Tem também um sentido de mudar a pauta, inclusive da oposição. Tá? Mas também tem o fato eleitoral. É um assunto crescente e que ele quer dizer o seguinte, olha, eu tenho proposta. Pífia proposta. Porque se fosse para criar uma proposta, uma conferência municipal para discutir o tema,
envolver a nossa Universidade Federal, professor Walter. Tá certo? Vamos trazer especialistas. Vamos fazer tudo o que tem que ser feito. Resultado, se tiver que mexer na lei, que eu acho que nem precisa, se tivesse que ter lei, aí o resultado de um grande debate, aí eu acho que sim, nós estamos conversando. Mas o que precisa? Fizeram reforma administrativa 1, reforma administrativa 2, reforma administrativa 3. É só para ajustar onde bota os cabos eleitoral, porque para discutir a política pública propriamente dita, nada. Percebem? Então, gente, o que nós não podemos aceitar? Ah, não, a esquerda acha que está tudo certo, que o povo mesmo está assim, tem que viver na situação aí. Não, é assim também. Nós queremos política pública. Mas essa é a solução? Não vai ser. Tá certo? Então eu acho que a gente tem que saber se movimentar. Viu, Tânia, Cíntia? A gente tem que saber se movimentar, que é para não, primeiro, cair numa armadilha que eles estão criando, de que a gente acha que está tudo normal, que é o que ontem já falaram na tribuna. Vocês da esquerda, não é isso. Tá certo? Segundo, tudo bem, vão aprovar quarta-feira, quinta, aqui é 10 dias, seja lá quando for. Vai ser rápido. Aí nós vamos nos recolher? Não. O tema tem que continuar na pauta. Claro. Tá certo? Até para a gente dizer a solução, entre aspas, que vocês disseram que tinham, não resolveu. É? Ah, cadê o vereador que defendeu? Ah, quem pediu urgência urgentíssima foi o Renato Guedes. Vamos perguntar para ele por quê. Renato, vem cá, vamos dar uma voltinha no centro, vamos lá na Lagoa, ver como é que está na Praça Bento Silvério. Está tudo resolvido? Não tem? Isso é um tema, volto a dizer, e São Paulo? O Topázio vai lá ensinar como é que faz? E Nova York? Vocês sabem como é que está a situação? No Brooklyn? Em Paris? Aqui, assim, não pode ter barraquinha. Está proibido ter barraquinha. E todo dia tem papelão. Tá? Então, estou trazendo, é a minha forma de ver, tem elementos políticos, tem elementos sociais profundos, econômicos profundos, tem orçamentários, gestão pública e jurídico. Não é um assunto pequeno para ser tratado assim, dando palpite. É um assunto seríssimo. Não é um problema de emergência para botar ali quando chega rapidinho de um atropelamento dentro do hospital. O SAMU pega um atropelado, pega um motoboy, corre para dentro da emergência. Não, é um problema de oncologia social. Percebe a diferença de como deve ser tratada? É assim que eu penso. Tá bom? Firme na luta. Obrigado. Bom dia a todos. Eu tive ontem lá embaixo assistindo a sessão, né? E eu fiquei, observando todos falar assim, sabe? Estapafúrdio o jeito que eles falam, sabe? Da população em situação de rua. Até parece que eles não vivem aqui. Parece que eles só aterrissam aqui em cima e vão para a sessão e depois pegam e se transportam para algum lugar.
Não pode, eles não andam na cidade. Sabe? Eles realmente não conhecem o problema. E nenhum um outro problema da cidade, pelo jeito. Porque aqui eu estava vendo, eles falam do servidor público da área da saúde. Gente, eu faço parte do Conselho Local de Saúde. Toda reunião de Conselho Local de Saúde, não só do meu bairro, mas de todos os bairros, tem que mandar um ofício para a Secretaria de Saúde. Falta profissional disso, falta profissional daquilo, falta profissional daquela área, daquela outra área. A própria população que tem o seu trabalho, que precisa usar o sistema ou a rede pública, não tem atendimento. Agora, como que eles querem ocupar um profissional da saúde que está atendendo num posto de saúde, que mal dá conta da área, e jogar ele dentro dessa questão? Sempre, sendo que existe soluções que já foram dadas, que foi geração de emprego e renda, trazer essas pessoas de volta, sabe? A vida, da oportunidade. É essa a questão, é dar a oportunidade. Porque a gente, às vezes mesmo, a gente passa pelas pessoas e a gente não liga, a gente não dá bola. Eu sou uma que eu comecei a prestar atenção nessas pessoas depois que eu comecei a me inteirar mais do assunto. Quantos de nós aqui passam, às vezes, por alguém ali na rua, simplesmente não liga, não presta atenção? Às vezes não sabe a situação da pessoa. Se ela está ali porque ela quer ou porque foi falta de oportunidade. Sabe? E eles não estão ligando para isso. Eu quero saber quem é que vai ganhar. Tem alguém que vai ganhar com isso. Com essa lei aqui tem alguém que vai ganhar e muito. Quem vai? Quem vai ganhar com isso aqui? Não vão ser os profissionais da saúde, não. Não vão ser os profissionais da área do posto de saúde. Aonde que vai ser o internato? É essa a pergunta que eu queria fazer para o prefeito. Quem é dos seus secretários que vai montar esse internato aqui? Porque não pelo tanto que eles estão com urgência com isso aqui, no IPQ não vai caber todo mundo, não. Eles vão alugar o quê? O cantinho na penitenciária? E isso aqui... Tá cheio. Vai ter então, dinheiro, ganhar dinheiro quem é o dono dessas comunidades terapêuticas? Mas tem. Quem é o carinha que está beneficiado com isso? Ou quem é a pessoa, ou quem é a tal associação? Quem é a OS que vai responder por isso? Porque dizer que aqui é uma lei urgentíssima, é fácil. Mas não chamou ninguém para construir. Não chamou a pastoral da população de rua. Né? Não chamou os movimentos sociais. Não chamou ninguém. Simplesmente sentou, provavelmente botou 3 carinhas. Ó, tu escreve aí o que eu digo e pronto. Vamos fazer com que isso aconteça. E outra, isso aqui não é só da prefeitura, tá? Essa ideia aqui não é só da prefeitura. E se a gente não cuidar e não tomar cuidado, isso aqui vai se alastrar pelo Estado. Ontem já entrou na... Tá? Ontem já entrou na Câmara de Vereadores de São José. Isso aqui vai se alastrar pelo Estado. Semana que vem já está em Palhoça. Isso aqui é um projeto higienista. E alguém vai ganhar com isso. Com certeza. Obrigada, Jana. Microfone Lá. da Sandra. E aí, quem quiser ir com Vini. Já fica aqui, Vini. Aí quem for falando já vai passando para quem mais queira falar.
Bom dia a todos, todas e todes. Meu nome é Sandra Marisa Kreksinski, sou usuária do CAPS Ponta do Coral. Também faço parte do Conselho Municipal de Saúde, como conselheira, suplente, né? Que a essa querida titular está um pouco doentinha, mas, enfim, não é para isso, é só para vocês me conhecerem. Eu queria ressaltar alguns pontos aqui, que é o seguinte. Primeiro, ele não fala aqui que é só população de rua, tá? Ele gera uma jurisprudência a todo e qualquer deficiente mental ou com transtorno mental. Então, isso, como eu dei um exemplo aqui para a Carla, o irmão dela, vamos supor, ou enfim, né, tem um surto, de repente estão ali, mas a Carla, e eu ouvi também falar, que estão indo contra a própria família da pessoa. Então, mesmo a Carla dizendo, não quero internar meu irmão, gera uma jurisprudência para que a prefeitura possa internar, mesmo sem a família querer. Esse é o mais grave de tudo, porque quem é o prefeito para se dizer superior à instituição família? Né? Eu acho que isso vai de encontro a qualquer crença, né? E contra a lei, porque é uma lei federal. Outra, a lei federal que o nosso colega aqui colocou, o Thiago, tá, é o que deve ser o embasamento do argumento. Tá? Porque nós temos essa liminar, que era por 120 dias, não sei se ela já não está... foi feita em julho do ano passado, essa liminar que ele comentou. A gente tem até aqui, depois para passar, para vocês, quem não tem. Ela já perdeu o vigor não está mais em vigência. Então, acho que teria que ir por esse caminho, para o Superior Tribunal Federal. Entendeu? Porque isso gera uma jurisprudência não só aqui para Florianópolis, mas para, como você falou, outras cidades ao redor e outros estados também. Então, isso não é um problema municipal. Né? Acho que essa também é uma discussão que foi levada em dezembro para Brasília, né? Onde não foi um estado que está lutando e batalhando por isso. Né? Não é à toa que a gente está há tanto tempo aí nessa luta, né? E que ou superlotar o sistema que já está precário, porque de onde eles vão tirar essa equipe multiprofissional que fala aqui aqui que o tratamento do usuário ou dependente de drogas ou será feito por uma equipe especializada multidisciplinar. Da onde vai tirar isso? Do CAPS? Que já é tão defasado que o CAPS está atendendo sozinho a população inteira, 500 mil habitantes? Então, nós temos que lutar pelo nosso CAPS 3, como nós vinhamos falando hoje de manhã com a Carla, né, que parece que estão prometendo aí para esse ano que vem, né? E contra isso, de toda forma, não é inadmissível isso. Né? No meu ver, não tem como a gente aceitar essa situação que eles estão impondo goela abaixo, isso aqui. Olá, bom dia. Bom dia. Aí. Eu vou me levantar para falar com vocês. Meu nome é Vinícius, sou pesquisador da área da ciência política e professor de sociologia ACT. Eu vou dar nome aos bois, dizer que eu fui muito contemplado pelas falas anteriores. O vereador Afrânio muito bem pontuou, a gente está diante de um governo que está afundando em corrupção e o que a gente está vendo diante de nós é análogo ao nazismo. É nazista no pretexto, é nazista no conteúdo, é nazista no método e na execução.
A diferença é que no século XXI o campo de concentração é terceirizado. A gente está vendo o que pode muito bem ter sido um ataque de falsa bandeira, porque tem câmera em todo o centro da cidade. Não tem uma, tem 2 bases policiais onde eles alegam que os ataques, que as abordagens foram feitas. Ué, a GM e a PM tão truculentas que vai bater na gente nesse carnaval, que eu tenho certeza, não podia ter impedido isso de acontecer? Ou seja, deixaram acontecer para criar um problema, para que a gente possa, para que eles possam justificar essa violência absurda que está acontecendo contra a população de rua. E não se engane, vai se voltar contra cada um de nós. Vai se voltar contra cada um de nós. Esse projeto aí que não especifica nada, isso aí vai servir para encarcerar mais uma vez a juventude negra. Vai servir para encarcerar os povos originários que estavam ainda ontem protestando pelos seus direitos. Vai servir para encarcerar os boêmios, vai servir para encarcerar a oposição política, vai servir para encarcerar todo mundo que não concorde com essa vida de comercial de margarina que o sistema quer nos impor. Porque isso que a gente está vendo é nazismo. Não tem outra palavra para isso. Isso é exatamente uma proposta nazista. Quero que isso fique registrado, que foi dito, que a gente está avisando. Que a gente está dizendo para as pessoas, olha, isso aqui é nazismo. E como todo bom fascismo, é baseado em pura corrupção. Porque regime de urgência é um migué para não ter edital, é um migué para não ter transparência nenhuma. Acho que já foi muito bem pontuado hoje em todas as falas. Isso aí é um pretexto para jorrar dinheiro público na mão de amigo do prefeito. Exatamente isso, para isso que ele serve. Só que dessa vez, não é o custo da nossa coleta de lixo, não é o custo do nosso sistema de transporte, é o custo da vida dos nossos irmãos e possivelmente da vida de cada um de nós. Que o que a gente está vendo é um campo de concentração sendo instaurado. E uma vez que isso aconteça, como bem pontuou a fala da Tânia, a gente vai ter que ficar fiscalizando o capitão do mato. Porque é isso que eles vão fazer. Eles vão caçar, vão laçar nossos irmãos na rua feito animais. O que a gente está vendo, se isso passar na Câmara, a Câmara vai estar sendo conivente com o nazismo. Com tudo aquilo que ele tem de pior, em corrupção e em destruição da base moral da nossa sociedade. Porque, como diz aquele poema, se você aceitar levar o irmão morador de rua, logo eles vão vir buscar por ti. É assim que o nazismo funciona. É absurdo que isso esteja sendo cogitado em pleno século XXI. Eu acho assim, me surpreende que 100 anos depois a gente ainda tem que se debater com os mesmos problemas que levaram ao fim a República de Weimar e estão sendo colocados na pauta, imagino que não por acaso, logo aqui em Santa Catarina. É assim, lamentável. Eu vou encerrar minha fala dizendo que os movimentos sociais estão na rua e que a gente não vai aceitar um absurdo desse sem luta. A gente vai para o enfrentamento. A gente vai para o enfrentamento jurídico, a gente vai para o enfrentamento nas ruas. A gente já está em contato, tentando entrar em contato para trazer o próprio padre Júlio Lancelotti para falar de amor e empatia para a população de Florianópolis, porque para um projeto desse ser colocado na pauta é porque está faltando. Obrigado, galera. Alô? Bom dia, falar aqui também. Bom dia a todos, vereadores, pessoal. Sou o professor Walter Oliveira, trabalho na UFSC e trabalho com saúde mental, né, especificamente há algum tempo. Em primeiro lugar, eu queria manifestar minha alegria de ver que existem parlamentares aqui em Florianópolis de altíssimo nível, extremamente bem informados e em defesa do público. Infelizmente, uma minoria, porque o que a gente está vendo é uma Câmara que demonstra assim, uma ignorância absurda dos fatos, além, evidentemente, de todos os problemas que a gente sabe que existem, né? Porque, primeiro, que essa solução que vem sendo buscada agora com essa lei, ela tem cerca de 700 anos. Para quem estuda, né? Quem leu o excelente trabalho de Michel Foucault, né, que tem um capítulo do livro A História da Loucura que chama A Grande Internação. Aconteceu exatamente isso na Europa no século XV.
E desde então se instaurou uma compreensão de que essa é uma maneira de lidar com os problemas. Isso é um paradigma de lidar com problemas que se instaurou na civilização ocidental há 700 anos e que provou que não dá certo. O vereador Afrânio falou muito bem ali, não vai dar certo, não tem como dar certo, a gente sabe disso. Então, por isso que eu acho que a Câmara demonstra uma grande ignorância, um grande despreparo de não entender essa complexidade. Isso não vai dar certo, nunca deu certo, não dará certo. Talvez tenha que acontecer uma série de coisas para se voltar atrás, coisa e tal. Mas eu tenho a impressão que isso não vai andar também no ponto de vista jurídico, porque é uma aberração jurídica que não deverá, a não ser que o Brasil esteja completamente falido juridicamente, que não acho que é o caso, eu acho que também não vai dar certo, não vai andar, o Supremo vai vetar e coisa e tal. Mas eu gostaria de pontuar duas coisas só nessa fala, que são também uma oportunidade. Esse momento é uma oportunidade para que a gente olhe para a política pública sobre saúde mental em Florianópolis. Principalmente sobre 2 pontos, vou me restringir a 2 pontos para não alongar minha fala, que uma é o fato de que ano passado ocorreu uma conferência municipal de saúde mental. Uma conferência municipal, uma estadual e uma nacional. A estratégia política, geralmente, do poder, é ignorar essas conferências. As conferências viram apenas um pedaço de papel que não vai para lugar nenhum, ninguém cumpre nada e ninguém faz nada do que essas conferências pedem. Então, acho que essa é uma oportunidade que, havendo uma frente parlamentar, a gente se debruce sobre as propostas da conferência. Eu proponho aqui que a frente parlamentar de Florianópolis, de saúde mental, não esqueça da conferência municipal para ver quais foram as resoluções, né? E isso mirar também para o que resolveu nacionalmente, estadualmente, que é uma coisa importante. O segundo ponto é o cumprimento da lei. Eu acho que é uma oportunidade também para verificar como é que está sendo cumprida a lei 10.216 em Florianópolis. Por exemplo, toda internação involuntária ou compulsória deve ser imediatamente comunicada ao Ministério Público para acompanhamento da internação. Artigo 4º da lei 10.216. Isso está sendo cumprido em Florianópolis? Nós não sabemos. Tem um imbróglio aí, porque o IPQ fica em São José, as internações são em São José. Mas os cidadãos de Florianópolis que são lá internados, nós não sabemos se isso está sendo cumprido. Nunca tivemos a oportunidade de saber isso aí. E, finalmente, eu acho que a gente tinha que começar a pensar também, discutir com a sociedade, os movimentos, os parlamentares, a responsabilidade dos profissionais de saúde dentro disso, que também é um outro problema. Porque, por exemplo, o médico, eu sou médico, posso falar à vontade, nós temos, por um lado, autonomia médica. Então tem um discurso, que foi usado inclusive na pandemia, da autonomia médica. Mas o médico também está sujeito à lei. Ele tem que cumprir a lei. O que diz a lei? A lei diz o seguinte, claramente, para você internar alguém, você tem que ter passado por todas as tentativas anteriores de tratamento. Não, você não pode internar. Então o médico tem uma autonomia, eu posso olhar para vocês, vou internar você. Porque eu tenho autonomia, é isso? Eu acho que nós temos que olhar para isso aí. O médico não pode virar carcereiro, é uma humilhação. Eu acho que os médicos que se submeterem a esse tipo de coisa estão se submetendo a uma humilhação sem par. Eu me envergonharia de colegas que se submetem a esse tipo de coisa. E assim como os assistentes sociais. Porque os capitães do mato, vereadora Tânia, no Rio de Janeiro, eu assisti muitas coisas que o vereador Afrânio falou, que aconteceu no Rio, eram polícia e assistente social, juntinhos ali do lado, pegando as pessoas para botar dentro de um camburão. Não era uma ambulância. Internação deveria ser uma ambulância. O que é internação? Um momento de crise absurda, risco para a população. Você faz uma internação compulsória, não é involuntária. Essa história de involuntária, como diz o colega aqui, o migué. A internação involuntária seria uma internação exercida por terceiros. Qual é a intenção da lei? O terceiro é um familiar. É alguém que conhece a pessoa,
que está acompanhando, que olha, nós estamos com um problema aqui, não estamos conseguindo superar. Nós temos também que provocar o Supremo Tribunal Federal para que decida de uma vez por todas se esse terceiro pode ser uma pessoa jurídica, o Estado. Não é essa a intenção da lei. O terceiro não é o Estado. O prefeito não tem o direito de dizer que fulano tem que ser internado. O prefeito não conhece a pessoa, não sabe se ela está em crise, não sabe o que está acontecendo, não examinou. O terceiro que a lei prevê é uma pessoa que está inteirada, próxima e interessada na saúde daquela pessoa. O Estado não pode ser esse terceiro. Nós temos que decidir isso de uma vez por todas, não é, vereador Freire? Exatamente. Né? E como o Vinícius falou aqui, isso emergiu de novo depois desses 700 anos no regime nazista, concordo plenamente, o regime nazista usou isso. E, para terminar, que chamou essa coisa de internação, mas não é uma internação, que nós estamos diante, e acho que devia também começar a usar as palavras corretas. Esse negócio de internação é um nome de fantasia, é detenção. Por quê? Porque internação, pela lei, é aquela que você faz quando a pessoa foi tratada, tentou o CAPS, tentou a unidade básica de saúde, foi examinada por psicólogo, fez terapia, não deu certo, foi para o hospital dia, não deu certo. Foi para a construção da RAPS, que Florianópolis deveria ter, uma prefeitura milionária como é Florianópolis. Me venham dizer que Florianópolis não tem dinheiro. Venha com essa história que Florianópolis não tem recurso. Por que falta profissional, como a colega falou ali? O negócio de Florianópolis é o turismo. O turismo de Florianópolis está bombando. Então tem dinheiro a rodo. Não me digam que não tem. E tem dinheiro a rodo que quer ser desviado para as comunidades terapêuticas. Essa é a questão. Isso tudo tem que estar claro, nós temos que estar claro, nós temos que falar claramente isso aí, para não ficar enganado. E tem aí um representante, aí, pelo que a vereadora comunicou aí do governo, né, que está presente. Seria muito bom prestar atenção nessas coisas, porque mesmo do ponto de vista eleitoral, é pior todo esse negócio. Porque será muito mais prestigiado quem está lutando contra isso, que aqui hoje só tem um pouquinho de gente, mas o eleitorado da saúde é enorme, do que as pessoas que vão ser vistas como desumanas, cruéis, que são o prefeito, a prefeitura e esses vereadores que votam nesse negócio. Muito obrigado. Bom dia. Para quem não me conhece, me chamo Carla, sou da Associação Alegremente, usuária da RAPS. O que me chamou bastante atenção nesse documento, duas coisas que me chamaram muita atenção. É que se usa tanta palavra humanizada, né? Humanizado. Acho que é para tentar convencer alguém, né? Ou se convencer, né? E outra coisa que me chama a atenção é por que criar uma lei em cima de uma lei que já existe? Né? Se realmente tem intenção de fazer direito, por que tem que criar uma nova lei? Se baseia no que tem. Que, aliás, ela é maravilhosa, né? Para ficar melhor, ela só tem que ser cumprida, que é a nossa lei da reforma. Mas o que eu gostaria de trazer, me senti super contemplada com todas as falas, e o que realmente me preocupa é o que vai ser feito com isso. Qual é o caminho que a gente tem que tomar para que isso não aconteça? Porque, que nem a Fran falou, não, tudo bem, pode ser aprovado. Não está tudo bem não, Fran. Sabe por quê? Porque isso sim... Não, eu já te explico. Eu não estou dizendo que você concorda com a lei. Você falou no sentido de que vai ser aprovado porque a bancada, querendo ou não está nem aí. Não é com eles. Né? Eu acho que uma lei, quando ela é criada, o primeiro que tinha que usufruir dela é quem criou. Então, se eu concordo com uma internação como essa, primeiro a ser internado tinha que ser eu para ver se realmente é válido, é bom. Né? Porque é muito fácil dizer que é bom para o outro sem ter que usar. Mas o que realmente eu gostaria de saber é que caminhos que nós vamos tomar. Né? Que como o professor trouxe, claro e evidente, já é um absurdo a gente estar discutindo algo que é totalmente ilegal. Né? Na verdade, se tira realmente todos os direitos que se tem na lei para fazer o quê? Prender. Né? E aí nós que estamos lá na ponta e vivenciamos isso, mais uma vez, embotar, silenciar, higienizar, tirar, para dizer que está tudo certo. Nós é que pagamos o preço, porque é uma vergonha
que essa casa tenha ainda vereadores que estejam apoiando isso. Realmente isso é um absurdo. Concordar que as pessoas tenham que ser tratadas, generalizando todo mundo, dizendo que todo mundo é vagabundo, que todo mundo tem que ser embotado, que todo mundo tem que sumir dali para que a cidade fique linda e maravilhosa. E aí, realmente, cadê nossas políticas públicas? Cadê a moradia? Quantas e quantas pessoas a gente vê lutando por Minha Casa Minha Vida? Florianópolis não tem. Imagina, Minha Casa Minha Vida, coisa de pobre vai ter em Florianópolis. Cadê o trabalho para essas pessoas? Cadê a educação? Cadê a verba, direcionar verba para a saúde, para realmente ter condições de mudar o cenário? Porque hoje você chega em todos os dispositivos, equipe mínima permitida por lei. Porque se não tiver pelo menos aquela equipe mínima, nem receber verba para aquilo não pode. Que inclusive em alguns setores você pode ir que não tem nem a mínima. E aí como é que fica isso? Não, para quem investir na saúde, para quem investir na educação, para quem investir nas políticas públicas? Se é mais fácil higienizar, empurrar todo mundo para fora, botar nos ônibus e mandar para outra cidade, achando que isso é vincular a família, que isso é tratar, que isso é respeitar. Mas o que eu quero realmente é saber o que nós vamos fazer para que isso não aconteça. Então, eu ia falar sobre essa questão de usar as palavras certas que o professor bem falou. Estudando o projeto de lei, eu vi que ele é bem preguiçoso, na verdade. Eles engembraram duas leis, basicamente, a lei da reforma e a lei de drogas, e destinaram a todas as pessoas que pudessem. Ou seja, colocaram nessa lei duas modalidades de internação, a consentida e a involuntária. Fizeram copia e cola da lei de drogas, sendo que na lei da reforma existe uma terceira modalidade, que é realmente a modalidade compulsória. E a reforma vincula a internação compulsória a uma medida judicial. Ou seja, estão realmente vinculando uma política pública higienista, que qualquer terceiro pode pedir a internação de qualquer pessoa, sem olhar para os direitos dessa pessoa, sem pedir uma medida judicial e etc. Então, acho que um caminho viável seria a gente, pelo menos, tentar colocar esse terceiro tipo para poder olhar, ter alguma pedra na mão para olhar para o direito dessas pessoas, para que elas não sejam arrastadas nessa política higienista. Não era isso que eu tinha para falar, não sei se alguém mais vai falar alguma coisa. Queres? Pode o Vini. Claro. Depois o Vini fala que ele está. Ele ligou. Ele vai ligar já, ele vai ligar lá. Oi, bom dia. Meu nome é Eduardo, eu sou sobrevivente das Marquises de Florianópolis, para quem não me conhece. Por 1 ano e 8 meses eu sobrevivi nas Marquises de Florianópolis, então o que eu vou falar aqui é de conhecimento de causa. Florianópolis hoje tem 2.650 pessoas em situação de rua. Primeiro ponto é esse, que a prefeitura ela já abdica do CAD único que ela mesma que faz. Aí ela coloca que existe 900 e poucas pessoas em situação de rua, né? E o que eu trago aqui não é estatística, são números exatos de trabalho feito por uma pastoral séria, que é a Pastoral do Povo da Rua. E mais vamos ao ponto que interessa. Nada mais é isso aqui do que eleitoreiro, sim. Porque isso aqui nada mais foi criado pelo vereador Ricardo, que anos atrás ele conseguiu um ônibus, reformou todo esse ônibus, e toda segunda noite ele faz caridade em Canasvieiras. E aí ele vem e abraça a causa do prefeito, não dê esmola. Mas toda segunda noite o que ele faz? Assistencialismo, simples assim. Quando ele foi fazer estágio para trazer isso, onde ele foi? Em vez de ele ir em São Paulo procurar pastorais, movimentos sociais, o próprio padre Júlio Lancelotti, que é referência mundial, ele foi na Cracolândia. Cracolândia é lugar de se fazer estágio para trazer leis para Florianópolis ou para qualquer lugar? Não é. Isso é desumano. Isso é desumano você generalizar. Porque todos os setores, se alguém aqui falar que dentro da família não tem alguém que tem algum tipo de vício, é mentiroso.
Toda família tem o trabalhador, tem o honesto, tem o metido esperto, tem o vagabundo, todo. Quando eu coloco família, não é pai, mãe, filho, é primo, tio, sobrinho, enfim, toda a sua árvore genética. Então você não pode pegar uma pessoa que está em situação de rua e generalizar porque ele está alcoolizado e ele agrediu alguém, ou ele, fora do seu momento psíquico, ele comete alguma barbaridade. Então nós temos que ver isso com atenção. Higienizar é isso que eles querem. Eles não querem uma outra solução para Florianópolis. Eles não querem nada disso. Eles querem uma cidade bonita, uma cidade maquiada, uma cidade rica, onde o metro quadrado aqui é o mais caro do Brasil, né? Isso nada mais é também que uma especulação imobiliária. Simples assim. É isso que eles querem. Como muito bem trouxe o Dr. Walter, né, o professor, ele trouxe bem isso. Existe uma autonomia, mas existe direitos e regras a ser cumprida. Tá? Aí a prefeitura fala que as pessoas não querem ir para os seus abrigos, para os seus lugares, porque, ela não oferece nem 500 vagas. Agora fechou a Casa Rosa. E a maioria desses espaços está ocupado por pessoas acamadas. Pessoas que nem eram para estar lá. 60% das vagas disponíveis pela prefeitura, nos seus abrigos, nas suas casas de acolhimento, hoje é ocupada por pessoas acamadas, pessoas idosas. E não tem, na passarela, que aqui lá nada é mais do que um depósito de gente, que agora vai chegar o carnaval e toda aquela... Não é só o carnaval. Tudo que se acontece de evento é feito lá. É arrancada, Floripa, não sei o que, tudo acontece lá. Em momento algum se pensa no cuidado daquelas pessoas, na saúde daquelas pessoas. E agora vem que isso aqui, diz que aqui vai resolver a situação de 2.650 pessoas. Aonde isso? Aonde que vai resolver isso? Né? Então a gente precisa, sim, se mobilizar. Bem pertinente a fala do vereador Afrano, quando ele fala que nós precisamos fazer uma ampliação disso aqui, além, porque infelizmente isso aqui vai ser aprovado. Porque, como o professor trouxe, essa aqui não é uma casa de ignorantes, não. Mas é uma casa de oportunistas. A maioria aqui fazem assistencialismo, que é troca de favores. Dentro da secretaria, dentro de seus gabinetes, está cheio de cabo eleitoral, está cheio de cargos comissionados. Então, é tudo assim, isso aqui nada mais é do que um puxadinho da prefeitura, como sempre foi. E não é 8 anos que está, isso aqui já está há 12. Desde a época do Souza César Júnior, que isso aqui virou isso, que isso aqui virou puxadinho. Entra um e sai outro, só muda as peças do tabuleiro. Não muda nada. Não muda nada. Enquanto isso, tem pessoas morrendo de fome. Tem restaurante aí que coloca um saco de comida, coloca o restante de comida num saco de lixo, entrega do outro lado para as pessoas comerem. Aí a pessoa não pode entrar no restaurante popular porque tem que passar por uma leitura facial. Isso é um absurdo, tá? Porque é muito fácil você ficar dentro da sua casa acompanhando as notícias pela internet. Se monopolizou jogando o pobre contra o rico, o sem oportunidade contra os que teve todas as oportunidades e não aproveitou. Filhinho de papai sai da beira-mar, encosta o carro aqui nas ruas, aqui nas vielas, e a pessoa em situação de rua é que sobe o morro para buscar droga para ele. Aí a pessoa em situação de rua que alimenta o tráfico. Né? Então a gente precisa sim se mobilizar. A Pastoral do Povo da Rua está afinco nessa luta. Teremos agora um seminário agora no dia 8, deixo o convite aqui, depois vou colocar no grupo para vocês. Estamos trazendo Francisco de Aquino, que é dos Direitos Humanos da Secretaria, vai acontecer agora no dia 8 de março, tá? Das 13 às 18 horas. É uma parceria da Pastoral do Povo da Rua com a FECAM, e a gente vai estar mobilizando isso, porque isso não vai ficar assim. A gente vai resistir, a gente vai lutar, em todas as esferas. Obrigado. Agora é o Vini. Que horas tem? 10h43, mais uns 10 minutinhos a gente encerra, né? Termina às 11. Bom, vou ser bastante breve, que eu estou me reinscrevendo para falar. Não quero tomar muito tempo de vocês.
eu concordo com o que o Dr. Walter trouxe, de que sim, o sistema jurídico brasileiro ainda não está falido, a gente vai conseguir reverter isso na justiça, e também concordo que isso vai ser uma grande derrota para a prefeitura e para a base aliada dela aqui na Câmara, se ela acha que isso que a opinião pública vai engolir uma medida eleitoreira dessas, e sem respaldo jurídico nenhum, feita às pressas, simplesmente para jogar uma cortina de fumaça na vastidão de denúncias que essa prefeitura recebeu. Mas mesmo que a gente consiga que isso aconteça, eu acho que a gente tem que ser atento para não deixar isso ser colocado em prática em nenhum momento, para que isso não chegue a ser nem aprovado, deveria. Porque se isso for colocado em prática, a gente consegue evitar a política de continuar acontecendo. Mas o que vai ser feito dos nossos irmãos que foram capturados? A pessoa que for pega no meio da rua, enviada para uma clínica no interior do estado, que ninguém sabe nem de quem é, nem onde fica. Essa pessoa não vai ser trazida de volta. A gente vai ver nossos irmãos sendo torturados e eventualmente executados, porque isso nada mais é do que uma instituição análoga a um campo de concentração. Ninguém sabe onde fica, ninguém sabe quem é o dono, não tem transparência nenhuma, e vai ter autoridade para sair pegando as pessoas e prendendo assim, sem mais nem menos? Gente, não faz 50 anos que a gente viveu uma ditadura. Não faz 50 anos que as pessoas desapareciam e ninguém sabia onde elas iam parar. E a gente está colocando isso em pauta de novo? Olha, é assim, surpreendente. Como que as pessoas não estão vendo isso? Que a gente está vendo uma reedição do AI-5. A gente está vendo uma reedição do nazismo. A gente não pode deixar isso acontecer, porque mesmo que a gente consiga impedir a perpetuação dessa política, se ela ficar um dia acontecendo, os irmãos que forem pregos por ela não vão ser devolvidos, não vão ser trazidos de volta. A justiça, ela tem muitos poderes, mas ela não pode curar traumas da tortura, nem ressuscitar pessoas. Então, isso tem que ser colocado, que o vereador que votar essa lei está votando pela tortura, está votando pela morte. Eu acho que isso que vocês, nossos representantes, podem dizer isso a eles na tribuna quando isso for colocado em pauta. Muito obrigado, mais uma vez. Quer encerrar? Eu quero aqui só trazer mais uma reflexão, porque a Câmara de Vereadores, ela conscientemente vem aprovando leis inconstitucionais. E isso já no mundo jurídico criou uma modalidade, uma caracterização de que chama-se inconstitucionalidade útil, mesmo que seja inconstitucional, sabidamente pelo procurador-geral, pelo corpo de advogados, pelos vereadores, no caso, da prefeitura. A elaboração de um projeto de lei que o prefeito traz passa pela procuradoria do município, pelo procurador-geral. Então, todos eles sabem da inconstitucionalidade, mas é útil. É útil fazer leis inconstitucionais, porque qual é a utilidade que tem, neste caso, como o Duda reforçou, é o sentido político, eleitoral da iniciativa. É útil. Eu estava vindo para cá, com o rádio ligado na CBN, 15 minutos, o repórter falando sobre a lei. Sobre a lei que também chegou ontem em São José, sobre a entrevista que o presidente da casa, o Cobalcini, deu ontem no programa da tarde da CBN, comentando. Ou seja, é uma pauta que forma opinião social na sociedade, que tem a ver com uma disputa de hegemonia, de uma concepção de cidade que também está no plano diretor. Percebe? Então não é uma peça solta. Isso aqui não é uma peça solta. É um debate hegemônico que nós temos que entender. E a inconstitucionalidade útil está aqui, porque nós vamos fazer uma lei que, por exemplo,
que ofende a visão panorâmica da Ponte Hercílio Luz, autorizando prédios altos ao seu redor, quebrando o princípio do patrimônio histórico, etc, etc, etc. Fizeram a lei. O prédio está indo, pau, 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 pau. Até que a gente acione a justiça, o Ministério Público, o prédio já está com morador, com gente, etc, etc, etc. Aí é inútil fazer as coisas ilegais, porque aposta no quê? Na morosidade judicial. Tem uma máxima que diz: a justiça tarda, mas não falha. Mas esse tardio é que eles usam. É útil usar o tempo perdido na tramitação jurídica. Claro, nós vamos ter que encaminhar isso aqui. Né? Quando eu falei assim, tudo bem, eu quero dizer assim, tudo bem, a gente vai perder a votação. Mas nós não vamos abandonar a luta. Tá? Vai ter um momento subsequente que é todo esse questionamento. E fundamental, viu, Duda? A gente, nesse 8 de março, que também é o Dia Internacional de Luta das Mulheres, 8 de março. Né? Nós estamos discutindo esse tema. E também quantas companheiras que estão aí também, em situação... Né? Isso. Não. Não. Claro. Que é a questão da moradia, Sim. que é a questão do trabalho. Quantas pessoas... Obrigado. Quantas pessoas a pastoral já tirou em situação de rua, que já se emanciparam? E a gente já apresentou isso em tribuna livre. Claro. A gente tem isso todo documentado, já foi apresentado. Em momento algum, a gente recebeu algum convite para participar dessa construção. Isso. E aquilo que o Vinícius traz, essas pessoas vão para onde? Quem aqui conhece alguém que foi para alguma comunidade terapêutica, alguma clínica, e que se reabilitou, voltou? Eu conheço. Sabe por quê? Porque foi um trabalho humanizado. Primeiro a pastoral deu a moradia, depois ele pediu para ir. Ele não foi levado à força. Ele pediu para estar lá. E aí ele passou. Mas ele sabia que quando ele saísse de lá, ele teria um suporte para onde ele voltar. Ele teria uma casa, ele teria pessoas esperando. Eu vou ligar para a família. A pessoa que vive em situação de rua, ele já perdeu todos os vínculos. Principalmente o familiar. Claro. Quando a gente vai para a situação de rua, a minha família só ficou sabendo que eu estive em situação de rua depois, em 2018, quando eu dei uma entrevista na NSCTV, que foi de um trabalho que a gente fez em parceria com a prefeitura na época, que foi do concurso da CONCAP temporário. Que a pastoral qualificou 25 pessoas para participar desse concurso. E desses 25, 18 foram aprovados. Né? Na obra do aeroporto, só para vocês terem um pouquinho de conhecimento do trabalho da pastoral, na obra do aeroporto novo, 60 pessoas em situação de rua trabalharam naquela obra. E sabe onde essas pessoas dormiam? Dormiam na rua. Eles batiam maço o dia inteiro, carregavam tijolo para construir aquele aeroporto, saíam de lá e voltavam a dormir na Marquise. Dormia aqui, onde agora enchemos de tapume aqui, ó, onde era o estacionamento, essas pessoas dormiam ali. Eu fiz todo esse trabalho. Né? Eu fui o frente disso, eu que fui lá. Falei com os engenheiros, eu que cadastrei essas pessoas, junto em parceria com o IGEOF. Hoje a gente nem sabe se existe o IGEOF onde fica. Você entra no site da prefeitura, o endereço do IGEOF ainda está na Deodoro. Desculpa não obrigado. Pegar o seu tempo. Então, a gente sabe do trabalho, né, da importância do trabalho da pastoral, da Ivone também, todo o envolvimento dela, né, com vocês e toda a construção que isso representa como resultado de ponta. Tá? Mas então é isso, eu acho que a Cíntia me pede para a gente discutir alguns encaminhamentos. A justiça, se a gente tentasse obstruir a votação, o que vai acontecer? Eles dizem, a inconstitucionalidade não está dada, porque ainda não é lei. Está em tramitação, ainda não foi votada. Só depois que for sancionada pelo prefeito, publicada em diário oficial, é que a gente pode dizer, agora é lei, então a gente vai questionar a inconstitucionalidade. Então é no momento seguinte. Tá? Eu sugiro que a gente insista, viu, Tiago,
nesse debate, ampliar, inclusive, o grupo jurídico, quem puder colaborar, para que a gente formalize também uma peça e questione judicialmente, tá bom? Deixar pronto. Se me permite, Tiago, só se você me corrija se eu estiver errado, isso aqui ele já deixa de ser constitucional do momento que eles colocam aqui, Lei Federal número 10.216 de 2001. Só que em 2009, foi o então presidente Lula, no dia 23 de dezembro de 2009, sancionou um decreto 7.053, que já quebrou isso aqui. Então eles estão buscando em cima de uma lei de 2001, que já nem tem mais, porque o decreto de 2009 já foi onde foi criadas as políticas para as pessoas em situação de rua. Né? Mas isso que a Fran trouxe. Primeiro tem que ser lançado, tem que ser aprovado, depois o prefeito sancionado, para depois... E aquilo que eu falei, a gente tem que sim, tem que se organizar, fazer essa frente única, e após isso sim a gente se mobilizar e trabalhar para não virar isso, para não virar literalmente... Porque até agora o que eles fazem? Eles foram lá debaixo ali no Remo, debaixo dos viadutos, colocaram pedra e trouxeram as pessoas para o meio da rua. Agora não, agora eles vão colocar numa viatura, numa ambulância maquiada e vai levar para algum lugar que a gente nunca mais vai ter notícia novamente. Obrigado, viu? A vereadora Tânia quer uma palavra, o Tiago, senão a gente... Gostaria de falar isso. Passa. Oi, boa tarde, pessoal. Eu sou Cristina. Bom dia. Boa tarde, eu estou em outro momento. Estou na gerência de saúde mental do município de Florianópolis. Temos um trabalho árduo. A Cíntia já nos conhece, o Afrânio também. Enfim, os vereadores já nos conhecem, a gente participa das audiências aqui com frequência, como corpo técnico, né, e a gente se coloca à disposição para essas discussões, porque eu acho importante, nós realmente queremos contribuir, tá, para essas discussões. Inclusive, eu só quero lembrar, e eu acho que é importante ressaltar, que o Supremo Tribunal Federal também emitiu uma liminar em julho do ano passado, tá, que não permite, né, que as pessoas sejam retiradas de forma compulsória, né, de locais, enfim, para levar elas para algum local de zeladoria ou abrigos. Então, acho que também é uma informação importante para anexar nesse processo. Mas a gente fica à disposição para essa discussão sempre. Tá bom, meu amor. Cristina, eu só queria te fazer uma pergunta. Vocês foram consultados sobre esse projeto? Bom, nós recebemos um pedido do senhor Ricardo José de Souza, acho que popularmente chamado de Diácono Ricardo. Isso, vereador. Vereador Diácono Ricardo, no dia 14 de setembro de 2023, onde ele solicitou uma consulta a respeito de internação voluntária, involuntária e compulsória. Nós nos manifestamos através da legislação, inclusive sobre essa questão do Supremo. Nós discorremos sobre a função da RAPS, quais são os equipamentos que Florianópolis dispõe hoje, quais os equipamentos que Florianópolis estava trabalhando naquele momento para implantação, quais são as políticas públicas vigentes naquele momento, né, quais eram, e tentamos elucidar bem para a tomada de decisão, se fosse o caso, do plenário, né, caso ele precisasse desse documento. Infelizmente, né, talvez não tivemos sucesso nessa resposta, e após isso nós não recebemos nenhuma consulta. Obrigado, Cristina. Então, só para a gente entender de que forma que esse município, né, pensa na vida das pessoas, em nossas políticas públicas. Então, a Cristina foi a prova real, né, de que ela é uma profissional, funcionária da prefeitura, ali dedicada, uma atenção que elas têm, as duas estão sempre em todas as nossas atividades, participando. E o município, com duas profissionais ali dispostas, competentes, podia trazer elas para o debate, e eles ignoraram, passaram por cima, né, do conhecimento, da ciência, enfim, de
profissionais capacitados para poder discutir esse projeto. Então, para você ver o nível, né, no município que nós temos, quando o Afrânio fez a fala ali sobre todas essas questões, de que forma que isso vem acontecendo, não sei se vocês viram uma matéria do TikTok lá do prefeito, junto com o jornalista, indo no terminal, conversando com as pessoas, o que você acha, a pessoa na rua, não sei o quê, aí o prefeito lá junto. Então, sabe, gente, então, assim, eles usam a mídia para poder fazer essa fala preconceituosa com o nosso povo. E eu já escutei de várias pessoas que eu conheço, não, mas é melhor. Como é que vocês aceitam as pessoas dormir na rua? Vocês vão deixar as pessoas ficar na rua, eles querem tirar para cuidar. Então, sabe, é isso que estão passando lá para a rua. Ontem eu fui questionada. Tânia, como é que vocês são contra um projeto que vai ajudar as pessoas em situação de rua? É bom ver vocês, ver as pessoas pedindo, dormindo no relento. É bom isso para vocês? Dói, gente. Dói muito. Sabe? Porque é uma forma de distorcer as coisas. Eles têm esse poder tão grande com a mídia na mão. E que a gente não está conseguindo sair daqui de dentro, e nem o nosso povo, viu, nem nós conseguimos ir para a rua, avançar. Ir lá conversar com o cidadão e conversar com ele sobre a situação, sobre esse projeto aqui. E eles têm uma facilidade que eles estão com a máquina na mão. Então, quando a Frane coloca, viu, Carla, aqui, vai passar mesmo, vai ser aprovado contra os nossos 4 votos, mas o resto vai passar. Não tenha dúvida disso, meu amor. Queríamos nós poder, né, ter aí de igual para igual para a gente ir para o seu lado, mas não temos. Somos a minoria aqui. Como a nossa população é minoria, o nosso povo que mais precisa, somos a maioria e a minoria no poder de decisão. Foi sempre assim, infelizmente. Enquanto nós não tornarmos e não olharmos a política como caminho para que a gente possa construir, sabe, essas políticas públicas de igual para igual, a gente vai continuar nessa luta. Né? E como o Afrânio falou, a Cíntia, nós não vamos arredar o pé, como a gente não arredou o pé até hoje da discussão do plano diretor. A gente continua na luta do plano diretor, por mais que a gente está vendo aí que o plano diretor está bombando, as praias aí, os prédios estão... Mas a gente está ali, na lida, todos os dias, denunciando, sabe? Então, essa luta também faz parte da nossa história. Então, é mais uma luta que vai estar dentro das nossas pautas todo dia, dentro do plenário. Fala, Fred. Não, Tânia, só para lembrar que ontem estava na pauta de requerimentos, um requerimento da vereadora Manu para discutir o destino do restaurante popular. Verdade. Há um movimento para fechar o restaurante popular do centro da cidade. E o vereador Ricardo me disse o seguinte: eu sou contra abrir restaurante popular no continente. Porque há uma própria expectativa de expandir, né, de criar uma rede de restaurantes populares. Então, eles estão regredindo. No carnê do IPTU, se vocês olharem, quando a prefeitura manda o carnê do IPTU, tem as propagandas, não tem? Uma delas é: abrimos o restaurante popular. Agora querem fechar. Exatamente. E o restaurante popular, vereadora Fane, que estava previsto, que foi uma solicitação da associação lá da área continental, restaurante popular que abriu na área continental, não vai ter mais. Não vai acontecer. Porque eu esqueci, tá, o nome do vereador suplente, diz que fez um abaixo-assinado na área continental e que algumas pessoas assinaram porque ele fez o discurso do seguinte: vocês querem restaurante popular aqui? Aí aquele povo vai sair da área continental e vai vir acampar aqui, ó. Os moradores de rua vão para cá.
É para cá que eles vão vir. E o cara postou na página, infelizmente eu não, essas coisas eu consigo tento deletar da minha cabeça para eu não ficar mais doente. O cara postou, pessoal, vitória da área continental, não vai ter mais um restaurante popular aqui, sabe, assim, ó, mas um absurdo. Então é mais uma luta deles, é que a Frane colocou a questão do restaurante popular. Então eu acho que nós temos o dever, nesse momento já vou encerrar minha fala para a gente encerrar. Cada um de nós aqui, a gente tem um dever de ir para a rua e conversar com a nossa sociedade. Se a gente conseguir avançar isso com mais pessoas, a gente vai, sabe, tentando resgatar um pouco, né, da luta desse nosso povo e até mesmo a solidariedade com o nosso povo de rua, que as pessoas vão olhar ao contrário. Porque hoje, gente, o pessoal passa, todo mundo olha como marginal, como ladrão, vai me roubar. Sabe, a gente vê as mulheres ou homens passar e já se... Como, opa, vou segurar aqui o que é meu. Porque, assim, na verdade, sabe, é triste, mas, enfim. Mas vamos continuar na luta, tá? Nós não vamos abrir mão. Em nenhum momento vocês vão ver essa bancada, esse povo aqui, na luta com vocês. Se tiver que ficar lá fora, nós vamos ficar lá fora. Se tiver que berrar aqui dentro, nós vamos berrar aqui dentro. Bom, obrigado, pessoal. Para a gente ir encerrando, né, que o nosso objetivo era até às 11 horas da manhã, só lembrar que se movimentos sociais, né, pessoas que estão aqui acompanhando e vão chamar pessoas para participarem da quarta-feira da votação, saber que eles já vão tentar bloquear a porta logo no começo. Né? Então, se quiserem entrar na Câmara, tem que vir mais cedo, tem que vir no gabinete de um de nós aqui da bancada, chegar mais cedo. Quero falar com o vereador Afrano lá embaixo, sabe? Chegar... assim, um primeiro e depois vem outro, porque se vier todo, com certeza, porque como teve o ato, parabenizar inclusive, né, a organização do ato aqui no primeiro dia de sessão, estava aqui acompanhada de vigília na luta, né, então isso é muito importante, mas eles já fecharam a porta, né, na hora. O prefeito estava aqui dentro para dar aquelas boas-vindas e tal, para não falar toda a corrupção que ele tem feito, e aí trancou a população lá fora. Deixa eu só contar, vereadora, que eu não contei para ninguém, mas aconteceu, eu fui barrada. Porque eu desci para conversar com o pessoal ali embaixo, para dizer o que havia acontecido lá em cima. Só que eu subi rapidinho, porque tinha a nossa fala final que a gente ia aproveitar para falar sobre o assunto, porque nós cortaram as nossas falas. E eu desci, conversei com o pessoal e voltei. Quando eu voltei, a guarda me barrou. A senhora não pode entrar aqui. Eu disse, mas por que eu não posso entrar? Não, aqui é só funcionários. Disse, não, mas por que só funcionários? Não, porque a senhora não pode entrar, só tem que entrar por lá. Eu digo, a senhora me dá licença que eu estou no plenário? Eu sou vereadora aqui. Ela olhou para mim, então avisa. Como assim, me avisa? Eu disse, minha filha, tu tem que deixar isso aqui aberto, as pessoas têm que entrar, isso aqui é a casa do povo. Eu não sabia que a senhora é vereadora. O problema é teu, não é meu. Aí entrou a Milene junto, a outra já... E nós vamos entrar porque nós somos assessora, foi empurrando a porta e entraram, a mulher ficou braba. Vocês não querem segurança, avisa. O Tiago ainda brincou comigo, devia ter dito tchau, pode ir embora. Mas eu disse, minha querida, por favor, né? Eu acho que a gente tem que ter um mínimo de... Não, o Tiago ainda brincou, porque eu cheguei no gabinete rindo, que é impossível, sabe? Mas é assim que nós somos tratados. Aqui dentro, nós somos tratados assim ainda. Só para descontrair mais um episódio que aconteceu. Por eu estar lá embaixo, subi, ela viu lá com vocês, como ela viu que eu subi a rampa, ela me barrou na porta para eu não entrar. Muito importante essa informação já para que vocês fiquem alertas, né? Se forem vir, saber, pode contar com a gente, pode entrar, todo mundo tem contato, né, dos gabinetes, avisem antes, cheguem mais cedo e tal, enfim. Saiba que a estratégia é essa, eles vão estar fechados, vai estar a guarda ali embaixo, com certeza. Né? Assim como fizeram na sessão, não deixaram a gente se expressar. A gente não falou isso, né? Botaram ali em votação o requerimento 171, dizendo assim, acabou a discussão. Teve 2 discussões da direita, uma da oposição, aí estava eu e a Tânia escrito, a Fran, não pudemos falar. Então, assim, é um absurdo e com certeza na quarta-feira eles vão repetir essa dose. Não vão deixar a gente falar. Não vão deixar a gente falar. E o episódio deles esvaziaram o plenário para não ter colo, para que a gente não pudesse falar. Isso, porque assim, tem hora do partido, a gente não pode falar sobre isso porque o prefeito estava aqui. Aí na hora do projeto, do requerimento, a gente não pode falar porque invocaram o vereador Renato, chegou, não, 171 acabou.
Aí depois, na hora das explicações pessoais, que é uma oportunidade que a gente tem, a gente se inscreveu e saíram do plenário para a gente não falar. Então, nos silenciaram totalmente, então com certeza quarta-feira vão fazer isso. Então, só para avisar, se vai ter mobilização, vocês, né, entre em contato com a gente para se organizar. O juridicamente também, né, acho que é isso, tem essa distração, mas a gente é o nosso papel, nós não vamos desistir dessa luta tanto pela mobilização da luta, mas também judicialmente. Então, quem quiser contribuir, o professor, o pessoal, o movimento social, não, a gente quer trazer essa proposta, até esse parecer que foi colocado para o vereador Diácono Ricardo, é uma fonte já pronta, né, de consulta, de pesquisa, para a gente anexar e fazer, já deixar pronta a peça, porque a hora que sair no Diário Oficial, vão ficar vigilantes, a gente já encaminha isso para que não tenha uma pessoa sendo detida, a gente não vai aceitar. Que uma pessoa, a gente não vai perder uma pessoa, não vamos, né? Então, tem que ser assim, saiu no Diário Oficial, a gente já protocola, já isso pronto. E aí, contem com a gente, quem quiser se movimentar, vamos fazer, como a Fran falou, um grupo ampliado, jurídico, estamos aqui para isso, tá? E cada um de nós é fiscalizador na rua. Cada um de nós. Tá? Então, cada um de nós tem que ser fiscalizador. Saiu na rua, nós temos uma tarefa de olhar, saber de que forma que o nosso povo está sendo tratado lá fora. Porque hoje está fácil, né? Dá para a gente pegar o celular, ou não, simplesmente não vai dar. Para a gente gravar, pedir para que alguém grave. Mas não vai acontecer, vereadora. Não, a gente não vai deixar isso acontecer. Não vamos, mas não vamos. Do jeito que os caras têm sede, né? Tem sede do nosso povo, acho que é bom a gente ficar em vigília. E assim, por último, né, para fechar o raciocínio, dizer, né, gente, a gente está aqui, são 23 vereadores, são 4 de esquerda, a gente tem que mudar o rumo dessa história, então também é um trabalho de cada um em cada uma aqui, continuar com essa demanda e continuar alertando a população de Florianópolis que não votem nessas pessoas, que não votem nesse prefeito, a gente precisa mudar, essa é a verdade, a gente está com uma casa legislativa aqui dominada pelos interesses econômicos, imobiliários, é isso, a gente tem que mudar o rumo dessa história, como Duda falou, né, 12 anos, né, então chega, né, então é o nosso trabalho de formiguinha no cotidiano, trazendo, alertando a população, a gente pode se juntar para fazer panfleto, pode se juntar para, no que for, contem com a gente conta com vocês e é isso, né, não vamos deixar passar. Valeu. Parou um carro da Guarda Municipal praticamente em cima da porta